Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja maravilhosamente bem. A gente está aqui mais uma vez ao vivo e em cores no canal 22, TV Pantanal, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Estamos ao vivo para mais um programa Opinião, a partir desse instante até às 8h30, sempre levando muita informação na sua noite, agregando valor ao seu dia, ao final do seu dia, não é, em termos de informação. Hoje, por exemplo, nós temos aqui apostos conosco, tem tanta informação aqui, menino, que a advogada, ela é especialista na área previdenciária, na verdade, está aqui apostos conosco aqui, também integra o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário de Mato Grosso, Valéria Lima, advogada, conhece tudo e mais um pouquinho sobre o direito previdenciário. Vai conversar conosco, na verdade, aqui é um bate-papo, para a gente esclarecer algumas dúvidas, não é? Eu sei que muitos têm dúvidas. Ah, Paulo, mas eu não sou velho ainda. Vai pensando, né? Aliás, um dos questionamentos que eu farei à doutora Valéria é justamente esse aí, né? Tem tempo para a gente começar a se preocupar, começar a se planejar sobre a aposentadoria, por exemplo, porque muitos deixam para a última hora, não é? Mas essa é uma dúvida que nós vamos daqui a pouco também estar conversando, tentando esclarecer, pegando a opinião de uma especialista a respeito, não é? E muito mais. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão? Dá uma entrada aí no 99932-2529, é o WhatsApp para você mandar em texto sua dúvida aqui para a gente, tá bom? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, o que Lorenberg disse é verdade, razão maior do nosso trabalho aqui, todos os dias, de segunda a sexta, 5 anos já, cá estamos nós, ao vivo, sempre ao vivo, não é? Doutora Valéria, é muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? Menina, essa mulher é difícil demais, olha, eu estou faz horas falando com a gloriosa assessora dela, a Janayara, então, mas a agenda da mulher não para, e aí até que deu certo hoje, felizmente deu certo, porque a gente quer muito abordar esse assunto, que é a questão da o direito previdenciário e, assim, essas dúvidas que sempre há. Por exemplo, doutor, ao cumprimentá-la, eu já vou lhe questionar uma dúvida que eu, Paulo, também tenho, não é? Como eu devo programar a minha aposentadoria? Porque aquilo que eu disse agora há pouco, às vezes tem a questão da idade, às vezes eu penso que é muito cedo, às vezes não é, às vezes eu tenho que esperar para a última hora. Como eu devo programar essa minha aposentadoria? É sistematicamente via INSS, outros modelos, outras formas? Eu queria que o senhor explicasse a miúde, de forma não muito jurídica, muito técnica, para quem está acompanhando aí, para que essas pessoas possam também tirar suas dúvidas. Boa noite. Boa noite, sem muito juridiquês, né? Sem muito information. Boa noite, Paulo, boa noite, professor, uma alegria poder estar aqui, viu? Eu fico muito grato também pelo convite e por vocês terem me esperado, então, generosamente, né? Já que eu causei um certo desafio, então, aqui na agenda de vocês. Mas eu quero agradecer imensamente, né, por poder estar aqui e estar contribuindo. Então, é sempre ideal começar o quanto antes, né? A gente fala assim que em lógica de previdência, nós temos 2 grandes regimes sociais no Brasil, que é o regime geral de previdência social, que é o vínculo onde a maioria do cidadão brasileiro, a classe trabalhadora, está vinculado, que é o INSS. E nós temos também os regimes próprios de previdência social, que são onde os servidores públicos, tanto da União, estados, municípios e Distrito Federal, também estão vinculados. Então, tem regras próprias para cada tipo de regime. Agora, falando cá para a maioria da população, o quanto antes é importante que a gente possa começar a fazer as contribuições. Mas, assim, vamos pensar numa data limite. Quanto que seria a data limite? Eu tenho que contribuir, no caso de homem, 65 anos é a data
para poder ter direito a uma aposentadoria, e ele tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, ou Mas seja, aí, ele tem que começar no mínimo com 50 anos a contribuir. Só que aí, menina, é para já reivindicar os direitos, né? Para Sim. se programar, como eu estou aqui pensando, pensei para formular minha pergunta, para se programar é um pouco antes, né? Quanto antes, melhor. Hoje, na verdade, para você receber um valor muito interessante, né, com essa programação, não olhando só para as regras de concessão, mas olhando também assim para a manutenção da sua qualidade de vida e para o seu potencial de compra, é no mínimo 40 anos antes da data da aposentadoria dessa idade. Olha só. No mínimo 40 anos. Por quê? A Emenda Constitucional 103, que nós tivemos uma grande reforma aí em 2019 na Previdência Brasileira, ela colocou regras de cálculo que vai, então, exigir que o segurado faça mais tempo de contribuição para ele chegar mais próximo daquilo por que ele está contribuindo. Então, ele pode, sim, às vezes, conseguir se aposentar, mas vai conseguir se aposentar com um valor muito aquém daquilo que ele ganha na ativa. Então, por isso é muito importante mesmo, hoje, mais que nunca, depois de 2019, que a pessoa faça um planejamento previdenciário, que ela olhe para essas contribuições, que ela olhe para a vida contributiva dela, vê o que dá para aproveitar, ver se ela tem tempo de trabalho para município, ver se ela tem tempo de trabalho para o Estado e pegar isso tudo e somar, fazer uma soma para poder, então, aproveitar esses períodos de trabalho, porque isso eleva, então, o percentual de consideração para ela poder, então, receber um benefício que é condizente com o que ela está recebendo no seu estado de trabalho. Porque às vezes se espera receber do mesmo nível ou maior, um valor maior do que aquele que ele tinha quando estava na ativa, e aí se frustra porque nunca é exatamente... Nunca é. Para receber hoje o teto da Previdência, só se a pessoa contribuísse realmente todo o tempo no teto. Mas como a regra de cálculo ela é baseada em média aritmética e é muito comum a oscilação salarial, às vezes a pessoa no começo da carreira ela ganha baixo salário, depois ela vai aumentando, vai progredindo, vai tendo qualificação profissional e ela vai conseguindo, por óbvio, espaço no mercado de trabalho e vai conseguindo ter uma renda melhor, né? Falando então do empregado. Quando a pessoa é profissional liberal, também faz muito isso, porque no começo também do trabalho. Então, assim, é muito comum essas oscilações e a regra de cálculo ela considera, sabe? E hoje a regra de cálculo está considerando 100%. Então, quanto mais a gente olhar para isso e tiver um equilíbrio dessas contribuições, mais interessante para o segurado. Professor? Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos. Todos nós. Eu agradeço, professor. Eu vou aproveitar carona no que já está sendo dito e trazer à nossa mesa e para ouvi-la em especial 3 categorias. O vendedor ambulante, a faxineira ou o faxineiro, porque também tem faxineiro, e a dona de casa. Né? A dona de casa é aquela que, entre aspas, porque não existe trabalho maior do que o trabalho desempenhado pela dona de casa. Aquela dona de casa que nunca trabalhou fora. Certo. Sempre ali na casa, trabalhando. Em qual momento, ou se não tem nenhum direito à aposentadoria, essas 3 categorias? Dona de casa, não confundir com empregada doméstica, que é uma outra situação também aí, além dessas 3 que o Lorenberg colocou. Muito bom lembrado, bem lembrado. Porque a empregada doméstica, ela é empregada. Então, ela está na categoria de empregada. Seletista, né? Seletista, o empregador que vai fazer as contribuições, vai pagar, tem um regime diferenciado de contribuição para o empregador, né, que é menor do que os outros empregados. Mas, assim, falando na dona de casa, que é aquela senhora que não ofere renda, mas ela trabalha muito, né? Ela lava a roupa de todo mundo, ela faz comida para todo mundo fica feliz quando ela está em casa, e quando ela vai passear e tira férias, o pessoal fica nervoso. Essa pessoa, ela deve contribuir, sim, para a Previdência Social, para poder suprir, então, os riscos sociais comuns, né? Doença, incapacidade, uma necessidade de um afastamento do salário de maternidade, teria direito, eventual pensão e aposentadoria também. Me perdoe a minha interferência. Claro. Até para me ajudar particularmente
para eu conhecer um pouco mais. Então, ela deve contribuir como autônoma. Ela isso? deve contribuir como facultativa. Por quê? Como ela não tem renda, porque ela trabalha, mas ela não ofere renda, e o requisito para que a gente possa ser contribuinte, autônomo e ter assim, essa denominação, ela precisa estar oferindo renda. No caso da dona de casa, como não ofere renda, assim como o estudante também pode estar contribuindo na condição de facultativo. É um código específico que tem na Previdência, mas essa contribuição também vai dar direito ao acesso a todo tipo de benefício. Então, ele vai ter direito de acessar o auxílio-doenças, na hora de se aposentar, tendo a idade, ela fazendo a comprovação do período de contribuição, está tudo bem. Faltou o vendedor. Vendedor ambulante e a faxineira. Então, o vendedor ambulante e a faxineira já são pessoas que estão no mercado de trabalho e estão oferindo renda. Então, esse vendedor ambulante trabalha por conta, ele é considerado um autônomo. A faxineira, a mesma coisa, porque a faxineira é aquela pessoa que presta serviço na casa das pessoas e não tem vínculo empregatício, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, mais que 2 vezes por semana, no máximo, não é considerado para fins de vínculo empregatício. Então, essa pessoa, eles próprios que têm que fazer as contribuições deles. Então, eles precisam também entrar no site do INSS digital, no gov.br, olhar lá o código que tem no Google, inclusive, para entender assim, código para contribuinte individual, que é o nome técnico. Vai aparecer o código, ele vai tirar a guia da Previdência Social e ele precisa pagar todos os meses, entre o dia 1º, no máximo até o dia 15. Então, é responsabilidade dele próprio pagar. E ele tem direito a todo tipo de benefício, e a faxineira também. Se for empregada doméstica, como foi dito, aí não, aí já é responsabilidade do empregador. Doutora, mas olha só, eu vou voltar no primeiro questionamento que eu lhe fiz. Claro. Como evitar, como eu posso evitar que o valor de compra da minha aposentadoria seja menor do que aquele que eu praticava, que eu tinha na época da minha atividade lá? Porque, como a senhora própria disse, nunca não é? Sempre tem umas perdas, não é? Como que eu posso minimizar, pelo menos, já que nunca vai ser a mesma coisa, como que eu posso prever aí esse investimento, contribuição, para que na hora da minha aposentadoria esse poder de compra meu não seja fique muito aquém, porque senão eu não vou conseguir fazer nada com o que eu vier a ter como aposentadoria. O mais importante é a gente buscar orientação. É isso, porque na verdade as pessoas hoje têm uma cultura de pagar só sobre um salário mínimo, né? E principalmente quem é autônomo e tudo mais. Então, o planejamento previdenciário, ele é uma necessidade para o trabalhador brasileiro. Então, precisa, por quê? Não dá para falar assim, no seu caso, faça isso, porque precisa olhar as contribuições, ver o que a pessoa está fazendo, porque muitas vezes o profissional especialista, ele vai indicar assim, olha, não continue pagando só para o INSS um valor alto, porque às vezes por conta das regras previstas para esse tipo de benefício que você teria direito, porque tem vários tipos de benefícios, não tem só aposentadoria por idade, por exemplo, tem outros tipos, você poderia então, ao invés de pagar sobre o teto para o INSS hoje, que dá quase R$ 1.500 a contribuição para você ter direito a esse pagamento no teto, você poderia pagar um valor, fazendo um estudo e fazer talvez uma previdência privada, né? Investir então em previdência privada, investir em ações, no mercado de ações, que tem muita coisa hoje em dia que o mercado propõe também. Então, assim, é muito importante que seja feito o planejamento previdenciário. Porque sem o planejamento, sem fazer contas, sem fazer análise muito customizada de caso a caso, é impossível a gente poder entender isso. Mas é claro que se a pessoa ela sempre vinha pagando sobre um salário mínimo, é muito provável que lá na frente o que ela vai ter direito é sobre isso. Né? Da importância da privada, da previdência privada. A base de cálculo, ainda tenho dúvida em relação à base de cálculo. Certo. Por exemplo, a minha vida laborativa. Certo.
Laborativa ou laboral? Laborativa. Laborativa. Aquela que conta a partir do momento que eu começo a contribuir. Isso. Eu começo a contribuir desde aquele... Quando eu começo a pagar, quando começa a descontar na minha folha de pagamento aí, essa contribuição, eu já estou contribuindo já, né? Já está contribuindo. E a base de cálculo, ela se atém especificamente a esse fator aí da minha vida, do começo da minha vida laborativa? Então, a contribuição, ela é olhada sobre aquilo que a pessoa ganha, né? Então, até o teto da Previdência Social, que é R$ 7.800 hoje. Se a pessoa ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, a contribuição previdenciária, ela vai ser cobrada sobre o máximo do teto. E aí tem a contribuição que é do empregado, que o empregador, como ele é o responsável para fazer a emissão das informações por INSS, ele recolhe do empregado, o empregador também tem que fazer contribuição. Então, ele tem um percentual, normalmente 20%, que ele faz esse aporte também e encaminha, então, esse pagamento. Mas é normalmente sobre o salário da pessoa. Se ela ganha menos que o teto, sempre vai ser olhando para aquilo, para aquela base ali contributiva. Essa é a base de cálculo. É muito importante, por exemplo, hoje que é muito simples o segurado acompanhar, por exemplo, no meu INSS, porque todo mundo tem a senha GovBR, né? Antigamente não, era uma maior confusão, a pessoa tinha que ir lá no INSS, tinha que ficar na fila, tinha que pedir para o atendente tirar para ele o extrato contributivo. Para quê? Para o cidadão ficar sabendo, ele olhar para o olerite dele e ir lá no meu INSS e ver, a hora que aparece o extrato, se realmente as contribuições estão sendo encaminhadas, está sendo em cima daquilo que está sendo descontado dele. Então, é muito importante também. Hoje, o próprio cidadão tem condição de fazer essa fiscalização, para não deixar acontecer, às vezes, passar 10, 15, 20 anos. E agora eu estou precisando disso aqui, eu estou às vésperas de me aposentar, eu vou me interessar por esse assunto. Aí chega lá e descobre que, por exemplo, né, assim, são fatos isso que eu vou colocar, e que era muito comum no passado a pessoa ter contrato com prefeituras, né? E aí as prefeituras recolhiam da pessoa que estava ali, o trabalhador, mas não repassava para o INSS. E aí? E agora? O que a gente faz? Chega lá, tira o extrato, não tem contribuição. E qual que é o prejuízo disso? Então, é prejuízo para todo mundo no sistema previdenciário. Por quê? Significa dizer que não houve o repasse para a Seguridade Social e aquele dinheiro não chegou à finalidade dele. Para o cidadão, para o segurado, ele não deve ser prejudicado. Então, aí o INSS vai precisar considerar a partir da demonstração do trabalho. Então, a pessoa vai lá, leva o contrato de trabalho. Mas aqui não teve contribuição nesse período. Tudo bem, não teve contribuição, mas eu trabalhei. Isso não era meu problema, isso era problema de quem não repassou. Do prefeito, de quem não repassou. Eu quero saber que eu tenho direito de me aposentar porque eu trabalhei. Foi até bom você falar isso, porque já matou uma outra pergunta que eu ia fazer, que eu tenho essa dúvida também. O cidadão, o simples mortal, você que é segurado, e de repente não tem, você não tem firmeza, não tem a convicção de que a empresa, o seu empregador, esteja depositando o que recolhe. Esteja recolhendo o que você contribui. Para você fazê-lo, ela falou aqui um dos canais que, apesar de muita gente reclamar que é burocrático, eu acho até que não seja, porque eu já fiz inclusive um teste, que é o 135, e também o meu INSS, que é um aplicativo que você busca ali. Não é? Ali você consegue o histórico, não consegue? Consegue. Saber se o cara está, se o cara foi idôneo ou não, no sentido de estar ali registrado. No gov.br, né, que é esse site maior, que também dá para a gente entrar na Receita Federal e outros órgãos também, né, estatais, tem, então, meu INSS, a gente entra lá e está escrito assim, extrato previdenciário. Então, a pessoa clica naquele extrato e vai baixar, então, tudo que foi feito, as contribuições para ele. Desde quando ele era... Tudo. Não tinha nem... espinha no rosto, né? Tudo, desde o início. Deve estar tudo lá. Agora, ele vendo que não está, mas teve o período fulano, beltrano que eu trabalhei, não está aqui. Está na carteira de trabalho. Muitas pessoas têm o registro em carteira. Chega lá no extrato previdenciário, não tem. E aí? O INSS não vai considerar de plano, porque se não está na base de dados dele, ele também não tem como adivinhar. Então, o que vai acontecer?
o segurado, o trabalhador, vai precisar levar os contratos, vai precisar levar a carteira de Tem que provar. trabalho e vai ter que provar que trabalhou. Não precisa ter a contribuição, mas precisa provar o trabalho. Muito bem, muito bom saber disso, viu? Então você fique atento aí, porque tem todos esses caminhos aí para que você fiscalizar. E é importante que você fiscalize, não é? Porque a gente parte do princípio que todo mundo é honesto, mas você pode encontrar no meio do caminho uma pedra no meio do caminho, e aí pode ser uma pedra não é agradável. Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, só que antes, Lorenberg, eu tenho aqui um recado que você vai ficar muito feliz com ele, que é o do Viva Seu Bairro. O Lorenberg está ansioso para ir no Viva Seu Bairro, que vai acontecer no Pedra 90. Eu estava falando aqui que era no sábado, mas não, é no domingo, rapaz. Então, o projeto Viva o Seu Bairro fará aí uma grande festa de encerramento dia 15, lá na Praça Cultural do Pedra 90, a partir das 4 da tarde, com serviços de saúde, jurídico, educativo, cidadania, beleza e bem-estar. Tudo de graça e por ordem de chegada. Aproveite os serviços sociais e deixe as crianças lá em recreação com a turma da Tia Mari, shows regionais com o Mateuzinho, Banda Terra, Banda Os Amigos, Derrico, Grupo de Siriri, Coração Atalaiense, DJ Roberto, karaokê, cante e ganhe, recreação, como eu disse aqui, com a turma da Tia Mari, recreação infantil. Ah, e tem sorteio também na promoção VSB Carrinho Cheio, rapaz. Isso aí é o seguinte, ó, tem ainda, além dessas questões que eu falei, desses atrativos aí, show nacional. O show não pode parar, tem um show nacional com Maria Cecília e Rodolfo, encerrando aí o Viva 2024. E não se esqueça de preencher aí o seu cupom na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e concorrer aí a 2 sorteios de R$1.000 cada um em compras lá na Rede de União, na verdade, Rede União de Supermercados. E você que mora na Redondeza aí, você que é morador lá dos bairros Parque Nova Esperança, no Jardim Industriário, 1, 2, Cinturão Verde, Pascoal Ramos, São Paulo, Sonho Meu, enfim, na Redondeza ali. Vocês são nossos convidados especiais para essa grande festa. Projeto Viva o Seu Bairro, muito mais serviços, muito mais participação, não perca. É domingo, dia 15, nós estaremos esperando por você. Intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje nós estamos entrevistando aqui a gloriosa Valéria Lima. Onde que eu tirei Renata da minha cabeça, hein? Quem que é Renata? Não conheço Renata. Eu falei Renata assim por impulso, mas é a Valéria Lima. Doutora Valéria vai estar conosco durante todo o programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ela a rede social dela, porque o escritório dela, o físico, o principal pelo menos, não fica aqui em Cuiabá. Mas isso não impede que as pessoas que se interessem por mais informações pormenorizadas, não é, acessem aí o escritório dela, que é a mesma coisa, porque hoje com essa coisa de virtual, você, né, num clique aí você acaba acessando. Eu vou, antes de pedir para ela a rede social dela, eu vou pedir aqui o GD, rapaz. Paulo, o que é GD? É o Gazeta Digital. Tem notícia boa, fresca, da hora. Por exemplo, olha só isso. O prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, vai solicitar, Lorenberg, uma sessão extraordinária durante o recesso parlamentar para que os vereadores votem a reforma administrativa. A expectativa é que a revogação da taxa de lixo e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA de 2025, também sejam apreciadas caso um acordo seja fechado. Em entrevista à imprensa nesta sexta-feira, dia 13, o liberal, o prefeito, explicou que
A reforma vai trazer a reformulação das secretarias, cargos e nova organização das pastas municipais. Disse ele, vai ser necessário fazer uma convocação de uma extraordinária em janeiro. A gente vai precisar fazer a reforma administrativa com a divisão de secretarias. O projeto deve ser encaminhado na Câmara no começo de janeiro. Então, as comissões precisam começar a analisar tudo isso durante o mês de janeiro para votar em fevereiro, disse o Abílio Brunini. A declaração foi dada após a reunião com os parlamentares. Abílio tinha a expectativa de convencer os vereadores a votarem a LOA no início do próximo ano. Contudo, os parlamentares ainda vão debater sobre o assunto de forma interna antes de dar uma resposta ao novo prefeito na próxima semana. O Abílio também pontuou que a polêmica taxa de lixo deve ser encaminhada ao Legislativo nas primeiras semanas do mandato. Aí ele encerrou dizendo o seguinte, já anunciei também que nós vamos aí mandar a revogação da taxa de lixo lá nas primeiras entregas do parlamento, porque isso impacta na LOA, por se tratar aí de renúncia de receita, fecha aspas, disse o glorioso prefeito eleito. Lorenberg, então, assim, né, já está pedindo. Aí tem um empecilho que não foi falado aqui, porque geralmente os parlamentares se programam naquelas férias, já que, né, viajam. E como é que ele vai manter isso aí? Só se o acordo for aquela coisa, todos por Cuiabá mesmo, que nos últimos anos não tem se mostrado assim tão eficiente, né? Paulo e amigo telespectador, duas observações para o amigo telespectador entender por que uma sessão extraordinária. Acontece que no dia 1º de janeiro, todos tomam posse, inclusive o próprio prefeito eleito. E os vereadores, novos e antigos, tomam posse no dia 1º de janeiro. A partir da posse, ou seja, no dia seguinte, eles estão de férias. É o único trabalhador, o parlamentar é o único trabalhador que depois, no dia que toma posse, ele entra de férias, sem trabalhar. E só retornam no dia 2 de fevereiro. É isso que está lá no regimento interno, é isso que está na lei orgânica do município, no cargo dos vereadores de Cuiabá. Então, isso só retorna no dia 2 de fevereiro. Mas o prefeito precisa aprovar a reestruturação da sua administração. Porque ele está criando aí 3 ou 4 novas secretarias. Reformulando, inclusive. Essas novas secretarias têm que ter o crivo e a aprovação da Câmara de Vereadores. Daí o prefeito está sugerindo, provocando a Câmara de Vereadores que tenham uma sessão extraordinária para tratar exatamente da reforma administrativa. A questão do lixo seria uma nova sessão extraordinária, porque não pode pegar 2, 3, 4 assuntos e levar para uma mesma sessão. Mas pode ser no mesmo dia. Mas são sessões diferentes. Pois é, mas tem que ser, pode ser no mesmo dia. Fecha e encerra uma, abre e encerra uma, não é? Aí depois abre e encerra outra. Mas são sessões extraordinárias. 2, 3 sessões extraordinárias. Isso tem que ter a conivência, tem que ter o acordo da Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, acho e defendo sempre que haja, sim, uma sessão extraordinária, que é no caso da aprovação da reestruturação da administração. Isso é inevitável, a não ser que o prefeito pretenda começar as novas secretarias a partir de fevereiro ou março. É isso aí. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas notícias aqui, e outras tantas, você num clique acaba se informando de tudo que rola por aí. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Valéria, qual a sua rede? A rede é um escritório
é um escritório que a senhora comanda lá, que é o seu, ou é individual, para que as pessoas possam saber, de repente você que está assistindo ao programa. Ah, Paulo, já entrei nesse aplicativo que você falou aí, não estou conseguindo ainda dirimir minhas dúvidas. Ah, já liguei no 135 também, ainda ficaram dúvidas por serem esclarecidas. Então, eu dou a dica aqui, já que estamos diante de uma especialista, ela pode, de forma mais direta e imediata, lhe auxiliar. A rede social da senhora qual é? Nossa rede social no Instagram é @ValeriaLimaADV. ADV, de advogado, ADV. Isso. E nós temos também um site que a gente alimenta, né? Nós colocamos, tem toda a nossa equipe, porque a gente dividiu, então nós temos uma equipe de advogados que trabalham conosco. Cada advogado fica responsável por um nicho específico. Então, por exemplo, tem um cliente que precisa de um auxílio-doença. Eu tenho um advogado, né, sob a minha mentoria, claro, para poder atender ele. Tem uma necessidade de uma pensão por morte, então tem um outro advogado para poder fazer isso. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, tem um outro advogado para poder fazer esse trabalho. Então, nós temos essa equipe e também temos um site que dá para a pessoa poder tirar dúvidas, essas dúvidas mais corriqueiras, né? Que é www.valerialimaadv.br. Então, também ali a gente também atende pelo WhatsApp, né? Se a pessoa tiver interesse, estamos à disposição para poder tirar as dúvidas do cidadão. Valéria Lima, ó, lá o site é www.valerialima.adv.br. Não tem com, não tem não, ponto é com. BR só. adv.br. E mais rápido, eu até acho, né, que você pode aí no Instagram buscar lá por @ValeriaLimaADV. Advocacia. Vamos lá. Valéria Lima Advocacia. Valéria Lima Advocacia? É, no Instagram. No Instagram. Valéria Lima Advocacia. Valéria Lima Advocacia no Instagram. Isso. E aí lá você vai ter esse primeiro contato, lá Sim. vai ser direcionado, né, depois de ser atendido, para aquela área que você estiver precisando de orientação. Tenho certeza que você vai conseguir dirimir aí e destravar em muitas coisas que às vezes não são destravadas por falta de conhecimento. Aí aciona um profissional que lá eles vão te dar esse respaldo. Professor Lorenberg. A senhora falou na primeira resposta, na primeira pergunta do Paulo e na primeira resposta da senhora, a senhora mencionou o sistema de regime de previdência social geral e o regime especial. A senhora apenas mencionou. O amigo telespectador que não tem familiaridade com os assuntos pode ter dúvidas. E aí eu vou fazer uma pergunta a respeito. Existe tempo de serviço diferenciado da reforma da Previdência especial para a Previdência geral, ou não existe essa diferença? Ou que é mais, quem tem mais benefício, entre aspas, de um para o outro? Então, os regimes sociais são o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS que administra, e tem o Regime de Previdência Próprio, que é esse que o senhor chamou de regime especial. Esse regime de previdência própria, ele é destinado só para servidores públicos de carreira, que são os servidores que passam em concursos públicos, que trabalham tanto para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. E sim, tem regras diferenciadas para cada tipo de nicho, então a gente pode chamar de nichos, né? O regime geral, que é do INSS, e o regime próprio dos servidores. E sim, cada regime tem, porque, por exemplo, no INSS, uma mulher que consiga completar 62 anos de idade hoje, em tendo 15 anos de tempo de contribuição, ela pode ir no INSS e solicitar uma aposentadoria por idade. Enquanto que no regime próprio, que é dos servidores públicos, não tem essa possibilidade de contribuir tão pouco. Lá no regime próprio, uma servidora pública, ela também precisa ter 62 anos, pela regra nova, mas ela tem que contribuir no mínimo 30 anos. Então, os servidores públicos, eles
já há algum tempo, né, desde 1998, vem sendo feito reformas previdenciárias para obrigar ele a conjugar o tempo de contribuição, que para a mulher é 30, ordinariamente, para homem é 35. E tem as idades também que tem que ser conjugado. Então, no INSS, a pessoa consegue, por menos tempo, conseguir se aposentar mais rápido. Ainda sobre o regime especial, né, ainda sobre essa questão da aposentadoria especial, após a emenda constitucional de 2019, a 103/2019, quais foram os impactos? Eu tenho a impressão, mas de forma muito leiga, que ficou mais difícil, trouxe mais complexidade, tanto para os advogados como para os assegurados, né? Eu queria que a senhora desse uma explicada à luz dessa 103/2019. O que mudou substancialmente? Parece que ficou mais difícil hoje acessar? Ficou bem mais difícil. Foi uma reforma bem estrutural, ela modificou muito o sistema previdenciário, por exemplo, falando dessa questão da idade. As mulheres, elas passaram a precisar comprovar mais tempo, mais idade, né? Começou assim, por ano, ter que aumentar 6 meses. Mas agora, em 2024, a gente já tem que todas as mulheres, para se aposentar por idade, ela precisa ter 62 anos. Antes era 60, né? Os homens, era 65 e manteve em 65, mas para as mulheres mudou. Por exemplo, em relação à pensão por morte, houve um movimento e uma perda de direitos significativa, que antigamente uma família, né, tendo o segurado provedor, ele era trabalhador, ele tinha vínculo com a Previdência Social, então a pessoa que morreu, ela precisava estar trabalhando e estar contribuindo. A família desse segurado falecido tinha direito de receber 100% daquilo que ele estava aposentado, recebendo como benefício, ou o equivalente à aposentadoria dele, que seria por invalidez. Depois da emenda constitucional 103, isso mudou drasticamente. Por exemplo, passou-se a colocar uma cota de 50%. Então, a base é 50% daquilo que a pessoa estava recebendo de aposentadoria, não é mais 100%. Então, já mudou ali a metade. E aí vai ser 10% por cada pessoa que ficou como dependente. Então, se aquela pessoa falecida deixou 2, 3 filhos e mais a esposa ou o esposo, vai se considerar 50%, mais 2 filhos, 70%, mais o cônjuge, 80%. Então, houve uma perda de 20%. E passando por isso, mas o mais drástico foi em relação à questão do cálculo. O cálculo dos benefícios. Porque, assim, como a questão das aposentadorias, elas são, a aposentadoria ela é uma garantia constitucional. Ela está prevista na Constituição, lá no artigo 192 em diante, vai tratar sobre previdência. E então o legislador constituinte trouxe isso para poder fazer uma proteção grande sobre essas questões. Como na época da reforma não poderia falar assim, vamos só abolir os benefícios e teve uma pressão muito grande, houve então um movimento para manter as regras de concessão, mas modificar bastante as regras de cálculo, né? Que passa agora a pessoa, então, daquilo que ela contribuiu para a Previdência, não é mais, antes era 75%, mais 1% a cada ano, que rápido ela conseguia chegar no 100%, ou seja, ela poderia pegar de volta aquilo que ela tinha entregue para a Previdência. Agora não, agora é 60% e a pessoa tem que trabalhar muito depois dos 15 anos de contribuição para ela ter aportes mais de 2%. Olha só. Então, em regra, por isso que a gente falou-se muito na época da reforma, que para a pessoa conseguir receber quase aproximada ao que ela estava dando para a Previdência de contribuição, ela tem que trabalhar no mínimo 40 anos, porque é a conta mesmo que se faz para poder somar. Você viu como é que é difícil? O trabalhador só se lasca mesmo nesse país. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Cá estamos de volta, este é o último bloco, estamos entrevistando aqui a doutora Valéria Lima, ela é advogada, está conosco nesse instante aqui, é um bate-papo, ela está
dirimindo muitas dúvidas. Eu tenho uma dúvida também. Eu estava falando agora há pouco da aposentadoria especial, para quem não sabe, né? E se eu estiver errado, a professora aqui vai me falar se eu estou certo ou estou errado. A aposentadoria especial diz respeito àquelas pessoas que trabalham, que se submetem a serviços perigosos. Não é isso? Mais ou menos isso? Estou certo ou estou com a razão? Riscos. Riscos químicos, riscos risco biológicos. Sim. Exatamente, tipo de risco, né? Por exemplo, produtos tóxicos, Sim. Eletricidade, por exemplo, também. Frio, calor, ruído muito alto, né? Motoristas de caminhão barulhento e tudo mais têm direito a essa aposentadoria especial. Então fica só. Uma outra pergunta que eu vou lhe fazer agora, eu até anotei aqui, muitas pessoas enfrentam dificuldades aí para validar as provas exigidas, que é muito burocrático, né? Acabamos de falar, tudo você tem que provar, né? Se não tiver ali... Eu queria que você dissesse isso sob a luz do BPC. Benefício de prestação continuada. Porque esse é um benefício também que é um dos caminhos que talvez facilite, mas tem outras formas também. Mas eu queria que o senhor explicasse por que há tanta reclamação sobre essa burocracia e quanto à dificuldade de se juntar às provas. Na verdade, o sistema previdenciário, nos últimos anos, principalmente depois da virtualização desse modelo cultural que nós estamos vivendo no mundo, né, está sofrendo muita fraude. Já sempre foi o sistema previdenciário, né, vítima disso, se a gente pudesse dizer assim, né? A gente teve, na década de 80, grandes fraudadores da Previdência. Então, assim, tem uma necessidade de uma gestão, né? De um filtro. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode mandar documento e fraudar documento, escanear uma coisa que não é. Então, sim, precisa ter uma gestão responsável por parte, né, do governo a respeito disso aí. O que acontece é o seguinte, as provas que são exigidas, muitas vezes são provas que a pessoa não tem condição de fazer. Ou seja, o INSS exige prova taxativa. Quando você falava, por exemplo, de aposentadoria especial, muitas vezes o INSS quer só se for determinado formulário, porque na aposentadoria especial eles exigem tipos de formulário. Mas a pessoa não tem mais aquele formulário, a empresa já fechou, não tem como entregar. Então, a gente chama isso de prova taxativa. E, na verdade, a legislação, o sistema jurídico brasileiro, ele permite, né? Então, tem muitos meios de se provar. A pessoa pode fazer prova testemunhal, desde que ela tenha um início de prova documental. Porque o que a jurisprudência, ou seja, os tribunais não acolhem, é a pessoa simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu trouxe o Zezinho, a Mariquinha e o Joãozinho para falar aqui que eu trabalhei na roça, por exemplo, né? Ou que eu estou inválido, ou que eu estou isso, ou que eu estou aquilo. E aí não tem nenhum documento. Esse então, é um tipo de prova frágil. É um tipo de prova frágil. Por quê? Porque ela pode ser baseada em fraude, ela pode ser baseada em acordos, em concordatas com a pessoa, e não tem como ter um lastro mínimo, que é o que o judiciário chama de início de prova material. Então tem que ter pelo menos algum início de prova, um indício que vai ser juntado com testemunha, né? Com outros tipos de prova, que pode ser, por exemplo, fotografias, que pode ser vídeos, que pode ser N situações que daí você vai usar como criatividade para poder levar isso para o judiciário ou para o próprio INSS. Mas sim, é importante. Agora, a prova taxativa, ela é bastante criticada pelos advogados, a advocacia critica bastante, e nos tribunais a gente consegue bastante espaço, porque tem outros meios de fazer as provas, né? Mas sempre tem esses dois lados da moeda. Eu vou tentar fazer uma pequena provocação, e provocação sempre no bom sentido. A senhora, no bloco anterior, falou que se uma mulher, ela aos 62 anos, ela pode se aposentar por idade, desde que tenha 15 anos contribuindo com o INSS. Mas vamos imaginar que essa mulher, aos 62 anos, tenha contribuído apenas 5 anos, mas trabalhou ou na prefeitura ou no governo do estado. Ela pode juntar esses anos trabalhados no estado ou na prefeitura ou no governo federal
para trazer, para juntar com esses 5 anos ou não? Vamos imaginar que esses 5 anos que ela contribuiu com o INSS esteja também 5 anos que ela trabalhou no Estado. Ótima sua pergunta, acho que é uma dúvida bem corriqueira, né? Pode. O nosso sistema jurídico, ele permite fazer, então, isso se chama, o termo técnico, contagem recíproca. Então, o regime geral, que é o regime do INSS, com o regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, podem se comunicar através de um documento chamado certidão de tempo de contribuição, que o segurado deve ir buscar, ele deve ir lá e pedir, porque não é automático, ainda não é automático essa comunicação. Mas ele tendo trabalhado, vai lá no órgão, por exemplo, na prefeitura, e vai solicitar esses 5 anos, esses 10 anos, eu quero uma certidão de tempo de contribuição do período que eu trabalhei aqui nessa prefeitura. E ele pode, talvez, tirar uma certidão daquela prefeitura que ele trabalhou 2 anos, e depois ele trabalhou mais 3 anos numa outra prefeitura, e depois trabalhou para o Estado mais, e vai, então, pegar essas certidões de todos desses órgãos, vai juntar tudo isso e vai levar no INSS, vai fazer um pedido de averbação de certidão de tempo de contribuição. Entra também lá no gov.br, vai entrar no meu INSS e vai pedir, tem um linkzinho falando lá, então, a averbação de tempo de contribuição. E vai poder colocar. E mais, a pessoa também, caso ela tenha trabalhado na roça, tenha trabalhado como lavrador e tenha provas desse período de trabalho, é possível que a pessoa também leve essas informações e é possível que o INSS possa considerar para fins de tempo de contribuição. Doutora Valéria, eu sou um microempreendedor individual. Como eu faço para me aposentar? Quais as diferenças? Que caminho que eu tenho que percorrer? Tá. Eu sou um MEI. O MEI, ele precisa, então, fazer o cadastro como MEI, né? Ele vai abrir uma empresa, ele vai precisar procurar um contador, o ideal que seria, né? Porque normalmente a gente não tem muita habilidade com essas questões. Procurar um contador ou entra lá no site da Receita, da Junta Comercial e tudo mais, vai fazer, então, o cadastro e ele vai contribuir também, né? E a contribuição para o MEI é de 5%. Só que qual que é a questão do MEI? O MEI, ele tem um limite de faturamento anual. Hoje é de R$86 mil para os MEIs comuns e para o MEI caminhoneiro, salvo engano, é 237 mil. Se ele contribui, se ele arrecada mais que isso, ele já desenquadra do sistema previdenciário de pagar 5%. Mas em pagando os 5%, esse MEI ele tem cobertura previdenciária igual a qualquer outro segurado. Vai ter direito a auxílio-doença, vai ter direito a salário-maternidade, vai ter direito a pensão por morte, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição das regras, tudo que tem os outros ele também pode ter direito. Então, assim, vê se eu entendi. Eu, por exemplo, eu pago 5% todo mês. Certo. Não é? Você tem um MEI. MEI, eu sou MEI. Ok. Significa dizer que eu, lá na frente, da forma, seguindo as regras da Previdência, eu teria direito de reaver isso. Você tem direito, então, esse período que você contribuiu como MEI, 5% está sendo contribuído lá na base de informações. Você só pode ter, a regra, né, sobre MEI, por exemplo, só pode ter um funcionário, caso você queira ter um assessor, alguém, e também só pode pagar um salário mínimo, caso a pessoa tenha uma empresa, bem né? Restrito. Bem restrito. E você não poderia faturar mais do que R$86 mil por ano. E também fica restrito aí, a esse período as contribuições sobre um salário mínimo. Né? Um salário mínimo. Lorenberg? Nós conversávamos no intervalo, muito rapidamente, sobre o projeto de lei 3914, Sim. em que, de acordo com esse projeto, a obrigatoriedade para custear a perícia médica era por conta do segurado. E hoje, como que fica isso, a situação toda? Então, esse projeto de lei não passou no Congresso Nacional, né? Houve toda uma mobilização nas bases, os sindicatos, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conforme eu falei para o senhor antes, que é o instituto a qual eu represento aqui no estado de Mato Grosso, é um instituto
formado por juízes, por promotores, por desembargadores, professores, né, de alto calibre, doutores, etc. e tal. E eu me lembro que a época, salvo engano, acho que foi em 2022, estava essa mobilização toda. Por quê? Porque era uma questão da gente entender sobre qual que era o critério para se ter acesso a um processo no judiciário e não pagar custas desse processo. Porque eu não sei se o telespectador sabe que, ordinariamente, quando você entra com uma ação, você tem que pagar para aquele processo funcionar. Mas tem algumas classes de pessoas que têm direito à justiça gratuita. Então, esse conceito de justiça gratuita, ele é meio nebuloso ainda. Não se sabe ainda se, para ter direito à justiça gratuita, a pessoa poderia ganhar mais que um salário mínimo, 2 salários mínimos. Tem alguém que fala de 3 salários mínimos. Então, na época, essa medida provisória ela não passou, ela não foi convalidada, não virou lei. Mas isso ainda é algo que tá ainda permeando aí e que pode ser que qualquer hora alguém na base do governo possa vir trazer das bases, né, de mais conservadorismo, porque se pedia que o segurado que entrasse com processo de benefício por incapacidade, eu estou querendo então um auxílio-doença. Ah, você quer então entrar com esse auxílio-doença? Você vai então precisar pagar o perito médico que vai fazer a sua perícia lá no judiciário. Mas isso realmente, na época, não passou, mas a gente tem ainda a possibilidade de qualquer momento voltar à discussão e alguém falar assim, olha, a partir de agora, para ter direito à justiça gratuita, a pessoa vai ter que comprovar renda que ganha até 2 salários mínimos. Se a pessoa não conseguir comprovar, é possível, então, né, é possível que isso possa voltar e ser um incômodo para a gente. Mas, graças a Deus, professor, na época isso não passou. Então, a gente ficou livre por enquanto. Beleza. Tem tanta coisa para perguntar para ela aqui, mas não tem tempo. Acabou o horário nosso aqui, tenho que encerrar o programa. Eu tinha uma dúvida também, não vou conseguir que a senhora responda. O sistema do INSS, às vezes, ele aponta lá que eu tenho direito à aposentadoria. Só que aí, devido às transições que há com o regramento, não é bem assim, não é? Aí tem que obedecer essas transições, mas eu não vou conseguir que a senhora responda agora. Mas se você tiver essa dúvida, que nem eu tenho, você pode acessar aí a página @Valéria Advocacia, é isso? @Valéria Lima Advocacia no Instagram. No Instagram, @Valéria Lima Advocacia. Isso. Você vai conseguir dirimir essa dúvida, se você tiver, e outras tantas sobre o direito previdenciário, ou entrar no site www.valerialimaadv.br. Lá você vai se inteirar de tudo que precisa e logo a gente vai estar convidando mais uma vez ela para estar conosco. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. Uma alegria. Pela aula aqui, pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Passa tão rápido, né? Passa rápido. Agradeço muito pela gentileza, pelo convite, pela consideração. A gente não... Até queria chorar um pouco para o Dorileu, para ele deixar a gente esticar um pouquinho de vez em quando. Ele não deixa. Não deixa, não tem como. Não vou pagar hora extra. Hora extra, exatamente isso. Hora extra não tem jeito, Paulo, não tem jeito. Aí não tem jeito. Lorenberg? Segunda-feira. A gente Obrigada. vai estar de volta com você segunda-feira, se Deus quiser, às 19h30, ao vivo, programa Opinião. Convidei a reitora da UFMT, a gente não está no aguardo aí, também tem um senador que a gente convidou aí, não vou nem falar que de repente não dá certo, mas segunda-feira esse rapaz aqui, conhecido como Lorenberg Alves, e eu, e principalmente você, estaremos aqui ao vivo às 19h30 no nosso programa Opinião, na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você e da sua família. Se cuida. Fica bem, fica com Deus também.